Pai do Senhor Jesus, meus irmãos, vamos dar início hoje à nossa aula do retorno aí, de um breve período de recesso, um pequeno intervalo, e hoje daremos início ao nosso 13º livro, Antigo Testamento 5. Passaremos a partir de agora, com a ajuda de Deus, falar sobre os profetas menores, literalmente aí caminhando em direção à reta final. Profetas menores, Evangelhos e Atos é o próximo livro, na sequência vem o livro das Epístolas e o último do Apocalipse. Estamos chegando aí ao fim da nossa jornada. O Senhor tem nos ajudado até aqui e vai continuar. Mudamos um pouquinho o espaço. Quem está acompanhando o vídeo percebe que aos poucos a gente vai melhorando a qualidade, buscando sempre uma excelência aí no ensino. Vamos orar então e dar início à nossa aula. Querido Deus e Pai, louvamos e bendizemos o Teu nome na noite deste dia, gratos por mais uma vez receber o privilégio de estar na Tua casa, reunido com os Teus servos, para aprender mais a Tua palavra. Abençoe, ó Deus, nessa noite, cada aluno que já se faz presente, os que estão a caminho, os que nos acompanham à distância, quer perto, quer longe, aonde esteja um aluno da Escola Teológica Shema, com seu material em mãos, olhando para uma tela de computador, tablet, celular, uma TV, que seja, que o Senhor também possa transmitir o ensinamento, a compreensão da Tua palavra, por intermédio dos mais variados canais, ó Pai, dos quais nos valemos para ensinar a Tua palavra. Nos abençoa, nos ilumina nessa noite, aplica em nossos corações este aprendizado para melhor Te servirmos. É a nossa oração a Ti, no nome de Jesus. Amém. Amém. Sentando aí, irmãos. Deixa eu ajeitar aqui. Opa, encaixou. Como dito, então, hoje vamos iniciar o 13º livro, Profetas Menores, tendo estudado os profetas maiores, Isaías, Jeremias, o livro das Lamentações de Jeremias, estudamos já também o profeta Ezequiel e na última aula falamos sobre o profeta Daniel. A partir de agora, o assunto são os profetas menores e são esses os 12 profetas chamados menores, os quais passaremos a estudar. Profeta Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, e aí os pós-exílicos, ou seja, os que profetizaram após o retorno do exílio babilônico, Ageu, Zacarias e Malaquias. Os irmãos já sabem a razão pela qual esses profetas são chamados de menores. Na introdução aos profetas maiores demos esse destaque, mas vale a pena aqui em rápidas palavras lembrar, a diferenciação é justamente pelo fato da quantidade de tempo, do intervalo de tempo do exercício ministerial. Os profetas maiores exerceram seu ministério por um tempo maior e os profetas menores por um tempo menor. Além disso, também o volume de material produzido. Os profetas maiores colaboraram com mais volume literário e os menores, ainda que não menos importante, mas com um conteúdo menor para o cânon sagrado. Tendo dito isso, vamos aí à introdução, página 4. Lembrando aqui, apenas olhando os slides para lembrar, sempre o método que nós temos nos valido para o estudo dessa parte da teologia bíblica. Nós apresentamos aqui o conteúdo do livro, deixa eu passar aqui, fazemos a leitura do conteúdo exposto no material didático, incluindo aí o esboço, o autor, o contexto histórico, etc. Na sequência, nós vamos destacando ali os ensinos mais importantes dentro do livro, né, para que nós possamos remir o tempo. Não dá para aprofundar muito, mas a gente pega aí os pontos centrais da mensagem profética, faz uma análise e assim tem sido a nossa linha de estudo e assim continuaremos. Prosseguindo aí, então, texto áureo está na página 4,
segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 21, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, quando a gente fala de livro profético, profecia, temos que ter sempre em mente que a profecia ela tem a origem divina, ela não é produzida por vontade humana. O próprio texto deixa claro, a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, a não ser as falsas profecias, também conhecido popularmente por profetada, né? Aí sim, é produzido pelo próprio indivíduo, às vezes até com boa intenção. Ele está vendo o amigo dele passando uma luta tremenda, aí ele lá tomado pela emoção, desejoso de ver o outro lá sair daquela luta, ele vem lá, eis que eu te digo, hoje está encerrando essa luta, aí a luta piora do cidadão lá, né? Aí ele fica naquela situação, porque foi por vontade humana, mas a verdadeira profecia, ela é produzida por Deus, é de origem divina, é uma mensagem de Deus, que usa um intermediário, o profeta, o porta-voz, para levar aos homens a sua mensagem, e estes, por sua vez, o fazem inspirados pelo Espírito Santo. Bom, prosseguindo aí no estudo dos profetas maiores, nós aprendemos logo na introdução do mesmo lá, sobre o profeta do Antigo Testamento, está lá no material didático do Profetas Maiores. Hoje nós vamos ver aqui 8 características, para mudar um pouquinho essa introdução, para diferenciar, lá está a diferença entre profetas maiores, menores, quem era, etc. Hoje, para diferenciar, eu vou trazer aqui 8 características do profeta do Antigo Testamento, a fim de melhor compreendermos que tipo de pessoa eram esses instrumentos escolhidos por Deus para verbalizar os seus oráculos. Está aí uma palavra bonita, né? Oráculo. Oráculo também é uma palavra de origem divina, ou seja, uma palavra que vem do divino para o humano. Isso é um oráculo, é algo que surge de Deus para o homem. Isso aí, então, chamamos de oráculo. Vamos ver 8 características, começando aqui por lembrar o significado etimológico de profeta, do hebraico nabi, que é um porta-voz, um orador, ou a tradução que nós usualmente utilizamos, nabi é um profeta, é alguém que recebe e transmite, e aí ele não deve alterar nada, aumentar nem diminuir nada, deve ser fiel em transmitir da forma que recebeu. Eu cheguei a comentar aqui que infelizmente já nos tempos bíblicos, hoje não é tão diferente, as pessoas, por não gostarem, vou usar o termo gostarem da mensagem, eles perseguem o mensageiro. Deus manda dizer, olha, Deus manda eu te dizer, conserta a tua vida. Como o camarada não pode ser inimigo de Deus e tirar satisfação com Deus, bloquear Deus na rede social, falar mal de Deus, vai fazer o quê? Ele vai perseguir o mensageiro, vai começar a caluniar o mensageiro, falar mal, etc, etc. Mas o que é que o mensageiro tem a ver? Ele é apenas um porta-voz. Eu dei até o exemplo, imagina, você está lá, isso é hipoteticamente, não tem ninguém aqui passando por isso, nem quem está aí nos assistindo em casa. Isso aqui é meramente uma hipótese, assim que sequer a gente cogita que esteja acontecendo com qualquer dos irmãos. Mas, hipoteticamente, está lá devendo 10 meses da sua conta de energia, aí a empresa de energia aqui do nosso estado, Espírito Santo, a Excelsa, manda lá o camarada com a sua conta, aí você, raivoso por causa daquela conta, vai lá e dá-lhe umas pauladas no camarada, bota ele para correr da sua porta. Para resolver o problema, você perseguiu o mensageiro, agrediu o mensageiro, ir para a rede social criticar o mensageiro, ele só foi lá levar a mensagem. É a mesma coisa. Os profetas sofriam porque, na verdade, o que eles faziam com os profetas era o que eles queriam fazer com a mensagem.
Eles não aceitavam a mensagem. E como eu disse, hoje às vezes não é diferente. A gente entrega a mensagem, a pessoa não gosta da mensagem e fica aí bicudo com o mensageiro. Mas quem é o mensageiro? Quem é o mensageiro? 8 características então do profeta do Antigo Testamento. Está aí no seu material, apenas vou usar os slides para facilitar. Aqui você pode acompanhar. Primeira, o profeta era alguém que tinha estreito relacionamento com Deus e, por essa razão, se tornava um confidente do Senhor, alguém íntimo, alguém que Deus podia revelar segredos. Está até escrito em Amós, Deus não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Ou seja, era um confidente, era um relacionamento íntimo, estreito. Então esse era o profeta, era um mensageiro, mas que tinha relacionamento com o dono da mensagem. Segunda característica, o profeta, por estar próximo de Deus, achava-se em harmonia com Deus e em simpatia com aquilo que ele sofria por causa dos pecados do povo. Como assim? Já explico. Compreendia melhor do que qualquer outra pessoa o propósito, vontade e desejos de Deus. O profeta não se relacionava com Deus ou se envolvia com Deus e com a mensagem apenas com a sua audição e com seus lábios, não apenas ouvindo e verbalizando, mas era um envolvimento de corpo, alma, espírito, coração. As palavras que Deus entregava, elas vinham carregadas de sentimento. Por exemplo, quando Deus está repreendendo o seu povo, de alguma maneira isso revela a frustração de Deus, a tristeza, a dor. E quando o profeta ia transmitir, ele também sentia a tristeza, a frustração. É um termo humano aqui, tá? Não que Deus se frustra, mas assim, o povo não está atingindo o propósito para o qual Deus o estabeleceu. Então, nesse sentido que eu estou colocando frustrante. E essa tristeza, essa dor, esse pesar no coração de Deus, o profeta também sentia. Então era alguém que tinha uma harmonia, uma simpatia, uma sinergia. Ele conseguia se colocar, até tanto quanto possível era, se colocar no lugar de Deus. O primeiro dos profetas menores que estudaremos vai deixar isso muito claro quando falarmos aqui do Oséias. Oséias literalmente se colocou no lugar de Deus. A sua vida foi conduzida em uma direção em que ele pudesse experienciar, ter a experiência que Deus estava tendo com o povo. Então, isso era uma característica. A terceira, à semelhança de Deus, o profeta amava profundamente o povo. Quando o povo sofria, o profeta sentia profundas dores. Você vê que o profeta também não é partidário, embora o seu relacionamento, a sua responsabilidade, o seu compromisso, sua devoção, o seu amor a Deus, não significa que por estar do lado de Deus estava contra o povo. Não é que ele tem que escolher uma das partes. Na verdade, ele estava no meio justamente para unir as duas partes. É aquele cidadão lá que vai resolver uma briga de casal. Eu não estou do lado nem desse, nem do lado desse, estou do lado da paz. Eu quero ver a minha alegria, minha satisfação é ver a união, a comunhão. Quem tem que vencer não é o lado A nem o lado B, é o amor. Quem deve vencer é a comunhão. Claro, se tivesse que pender para um lado, obviamente seria o lado de Deus, mas não ter aquela imagem de que por estar a serviço de Deus é um inimigo do povo. Mais uma vez, às vezes é a visão equivocada que se tem dos mensageiros hoje. Ele é alguém que é fiel a Deus, aí acha que é alguém que não gosta do povo. Não, irmão, se ele ama o noivo, ele tem que também demonstrar respeito para com a noiva, carinho, zelo para com a noiva. Tem uns que às vezes, mas não tem compromisso com ninguém aqui não, o negócio aqui hoje e tal, parece que ele é inimigo mesmo, se coloca numa posição de inimigo do povo. Não, não é assim, principalmente se tratando dos profetas bíblicos. Quarta característica, o profeta buscava o sumo bem do povo, isto é,
total confiança em Deus e lealdade a Ele. Eis porque advertia contra a confiança na sabedoria, riqueza e poder humanos e nos falsos deuses. O profeta, então, estava sempre desejando o melhor para o povo, e o melhor para o povo era voltar para Deus, e a mensagem dele era para fazer o povo tornar para o Senhor. Quinta característica: o profeta tinha profunda sensibilidade diante do pecado e do mal. Isso aqui é uma característica, um diferenciador muito grande. Talvez os 4 anteriores não sejam tão diferenciadores em relação ao profeta do que este aqui. A sensibilidade diante do pecado de um profeta é muito intensa. Ele não tolerava crueldade, imoralidade e injustiça. O que o povo em geral interpretava como um leve desvio da lei, aquela coisa do isso é bobeira, não tem nada a ver, isso é coisa simples. Para o profeta isto era algo funesto, isto era algo assim impensável. Não existe pecadinho. Talvez o povo vai estar, não, mas isso aqui é bobagem, isso aqui é coisa simples, isso aqui dá para relevar. Não, o profeta, não. Qualquer tipo de sentimento de tristeza, de dor, de pesar que se vá provocar em Deus, para o profeta isso aí é o fim da picada, é a gota d'água. Para o povo em geral, às vezes vai levando assim, não, o profeta, ele é sensível nesse aspecto, ele não quer ferir a Deus em hipótese alguma. Sexta característica: o profeta desafiava constantemente a santidade superficial e oca do povo. Que é isso? Aquela santidade externa, casca, oca, só a parte de fora, superficial, só a superfície, sem profundidade, sem essência. Então o tempo todo ele estava ali desafiando, confrontando, instigando, procurando o quê? Procurando desesperadamente encorajar obediência sincera às palavras que Deus revelara na lei. O profeta então permanecia totalmente dedicado ao Senhor, fugia da transigência com o mal, não tinha acordo, não tinha conversa, fugia da transigência e requeria fidelidade integral, não parcial, mas sempre integral a Deus. Aceitava nada menos que a plenitude do reino de Deus, a sua justiça manifestas no povo de Deus. Então, existem valores inegociáveis. Profeta, homem de Deus, alguém que tinha essas características de sensibilidade, de zelo, de compromisso, de paixão pelo sagrado, não negocia, está sempre confrontando. O profeta, por essas características, antes de falar as 2 últimas, ele era alguém na nação que ele servia às vezes como termômetro. As lideranças ungidas, profeta, sacerdote, rei, eles serviam como termômetro espiritual para o povo, mas um termômetro sempre no sentido de que eles estavam um pouco além, sempre um pouco além. Como assim? Até se apropriou dessa analogia, Martin Luther King fala, outros, mas é fato. Por exemplo, se o profeta quer que o povo corra, ele tem que voar. Se o profeta quer que o povo ande, ele tem que correr. Se o profeta quer que o povo esteja de pé, ele tem que estar andando. Se ele quer que o povo esteja sentado, ele tem que estar de pé. Se ele quer que o povo esteja deitado, ele tem que estar sentado. Ele tem que estar um passo à frente sempre. Ele está sempre à frente. E o inverso é verdadeiro. Se o profeta ele para, o povo morre. Se o profeta começa a andar, o povo pelo menos vive. Se o profeta começa a correr, o povo anda. Se o profeta começa a voar, o povo corre. Então ele é termômetro nesse sentido, ele está sempre um patamar a mais. Ele nunca pode achar que está bom, ele tem que estar puxando sempre mais adiante.
Se ele quer que o povo esteja aí 80%, ele tem que exigir 90% para alcançar 80%. Aquela coisa assim, eu quero 70%, eu vou pedir 80%, porque tem que ter aquela margenzinha. O povo está sempre um passo atrás. Então o profeta, ele era alguém que tinha que ser mais firme, ser mais intransigente. O profeta tinha uma visão do futuro, revelada em condenação e destruição, vários textos aqui, mas também via restauração e renovação. Ou seja, ele conseguia não apenas ver um futuro próximo, mas um futuro distante. Ele conseguia ver os estágios. Ele sabia que era necessário passar por um momento corretivo para que saísse do outro lado melhor. Então ele via primeiro condenação dos pecados praticados, destruição. Lembra do Jeremias? Te coloco para destruir, para derribar, para arrancar e tal. E também para edificar e construir. Então, primeiro tem que ter essa etapa. E o profeta conseguia antever. Os profetas do Antigo Testamento enunciaram um grande número de profecias acerca do Messias. Então eles percebiam que a necessidade da preparação do caminho para a chegada do Filho de Deus. Finalmente, última característica, o profeta era, via de regra, um homem como? Solitário e triste. A gente vê essas características na maioria dos profetas bíblicos. Solidão, uma personalidade mais introvertida, às vezes demonstrando uma extroversão diante do povo, mas com Deus uma introversão, assim. Você vê profetas, a gente já citou aqui, mas ressalto uma vez mais, Jeremias apanhava, bradava, assim diz o Senhor, era preso quando solto, assim diz o Senhor, e aquela audácia, aquela ousadia, aquela intrepidez. Mas aquele Jeremias ali, tomado do poder de Deus, se colocando de pé diante do povo, sendo usado pelo Espírito Santo, parece não ser o mesmo Jeremias, que lá na sua intimidade pedia a Deus para abandonar tudo, não quero mais, não falarei mais no teu nome, ou em outra ocasião, já na chamada, tentando se esquivar, sou uma criança, envia outro, usando termos como o Senhor me iludiu e eu fiquei iludido. Parece que não é a mesma pessoa, tão corajoso, tão fervoroso, tão vibrante, tão decisivo e convicto nas suas afirmações categóricas, mas ali diante de Deus, tão introvertido. Era uma característica dos profetas. O mesmo Elias, que audaciosa e corajosamente enfrentara 850 profetas no monte, estava fugindo de uma ameaça de Jezabel. Vai fugir. Profetas assim, realmente, às vezes a pessoa acha que tinha dupla personalidade. Não era o caso, mas na essência a maioria deles eram solitários, tristes, sempre perseguidos pelos falsos profetas, que prediziam paz, prosperidade, segurança para o povo que se achava em pecado diante de Deus. Se tem algo que desgasta, irmão, se tem algo que cansa mesmo, que rouba as energias, é você pregar a verdade, não ser aceito, e vem o outro que prega uma mentira deslavada, que inclusive quem ouve sabe que é mentira, que inclusive às vezes a Bíblia usa termos literalmente assim, do povo dizer, profetiza para nós mentiras. O povo pede, sabemos que não é verdade, mas é isso que queremos, deixar assim estampado. Nós gostamos de ser iludido, eu gosto de ser enganado, está no meu DNA. E cansa o profeta falar a verdade e ser rejeitado. Vem outro, fala mentira, e aí ser aclamado e tal. E aí, claro, por ganhar a força da participação popular, da aceitação popular, este falso profeta se acha no direito de perseguir o verdadeiro profeta. Isso é desgastante, é cansativo, desanimador muitas vezes. Quantas vezes você vai pregar em um trabalho que está o verdadeiro profeta e o falso, aí um prega num dia, o outro prega no outro,
para o mesmo povo, e você pergunta, rapaz, os 2 dias foram uma benção, sendo que um falou uma coisa, o outro falou outra, o povo não conseguiu discernir nada. Não, o de ontem foi bom, o de hoje foi bom também. Não, mas um falou uma coisa, o outro falou outra. Como é que os 2 são bons? Não faz sentido, se um foi, o outro não foi, porque entrou em rota de colisão, um falou uma coisa, o outro outra, e o povo, não, os 2 foram bons. Não que tenha que se avaliar, estamos falando assim, às vezes a falta de percepção do povo, de saber discernir o verdadeiro do falso. Então o profeta verdadeiro era muito perseguido, ao mesmo tempo o profeta verdadeiro era reconhecido como homem de Deus, não havendo, pois, como ignorar seu caráter e a sua mensagem. Deus disse isso, por exemplo, a Ezequiel, fala, quer ouçam, quer deixem de ouvir, eles saberão o quê? Que esteve no meio deles profeta. Se eles gostarem da sua mensagem, se não gostarem, eles vão saber que teve um profeta lá. Se eles te der ouvido, se não te der ouvido, eles vão saber que teve um profeta lá. Se eles atenderem a sua mensagem ou não atender, mas eles reconhecerão que teve um profeta lá. Então, diante das características marcantes da vida de um verdadeiro profeta de Deus, passaremos agora a estudar os escritos dos profetas menores, os quais são, já dissemos, repetimos aí, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Comecemos, portanto, o primeiro deles, profeta Oséias. Vamos lá. Autor. Pouco se sabe sobre as origens e a formação do autor deste livro. Profeta Oséias, filho de Beeri, ou Beeri, Oséias, cujo nome significa salvação ou libertação. Deixa eu já mostrar aqui, ó. Rocheá, Oséias, está ali o nome em hebraico transliterado e o seu significado, salvação ou ainda libertação. Este foi escolhido por Deus para levar sua mensagem a seu povo através de seu casamento com uma mulher que seria infiel a ele. Sua sensibilidade em relação à condição do pecado de seus compatriotas e sua sensibilidade em relação ao coração amoroso de Deus fizeram apto para realizar esse difícil ministério. Olha a sensibilidade em relação ao povo e em relação a Deus. O profeta era alguém que era sensível à realidade do povo no qual estava inserido, não era um paraquedista, via de regra era extraído do meio do povo, das diversas camadas sociais. Às vezes era alguém de linhagem sacerdotal, às vezes era alguém de linhagem real, às vezes era alguém tirado do meio do campo, do pasto, um artesão, enfim, era alguém do meio do povo que era sensível à realidade do povo, mas sobretudo sensível ao coração de Deus. Oséias era essa pessoa que Deus encontra dentro da necessidade daquela época de falar à nação. Contexto histórico, dá uma olhadinha aqui. Oriundo do Reino do Norte, a capital Samaria, Oséias é contemporâneo do intrépido Amós, pois começou a pregar nos amargos dias de Jeroboão II em Israel. Seu ministério estendeu-se pelos reinados dos sucessores desse monarca, ou seja, entre 755 a 715 a.C. Os dias ministeriais de Oséias são conhecidos como dias sombrios vividos pela nação israelense. Mais ou menos aqui temos a época, portanto, do ministério de Oséias. E aí, as principais condições da época eram essas aí, ó: conquistas assírias, revoltas internas, 4 reis assassinados em espaço de 15 anos, corrupção moral, religiosa, crimes de mando. Os reis escolhidos contra a vontade de Deus rebaixaram, com sua política mundana e suja, o povo eleito ao nível dos outros povos mundanos e pagãos da época. Os sacerdotes eram pessoas ignorantes do ponto de vista de não conhecer a lei, e eram cobiçosos, ou seja, já não conhecia a lei, mas ainda assim era disposto a torcê-la
se recebesse alguma coisa por fora, né? Eram julgadores que aceitavam propina para torcer a lei. A cobiça levava a essas atitudes e, consequentemente, o povo sendo conduzido à ruína. Perceba que Deus estabeleceu líderes ungidos para elevar o povo a uma condição de povo especial, nação padrão, nação a ser imitada, copiada. E esses reis rebaixaram a nação ao que havia de pior em derredor, no que tange a religião, no que tange a imoralidade, no que tange a criminalidade, no que tange a opressão, a violência. Então eram reis que conduziram o povo para cada vez mais longe de Deus. Então percebam, os profetas tinham trabalhos árduos, e Oséias teve sim um trabalho dos mais árduos. Em Betel, lugar de origens sagradas, o Senhor tornou-se objeto de culto idolátrico, sendo associado a Baal e a Astarote nos cultos licenciosos dos lugares altos. Ou seja, o que a gente pode dizer que era pior, porque por várias vezes Deus vai usar essa expressão, Deus vai dizer para o povo decidir, inclusive, né, no famoso episódio do profeta Elias, se Baal é Deus, seguiu, se o Senhor seguiu. O que Deus mais detestava era a condição que o povo estava e insistia em continuar. Lá nesse episódio, o que é dito? O povo não respondeu nada, não respondeu nenhuma palavra. Ou seja, nós queremos continuar em cima do muro, adorando a Baal e ao Senhor, ao Baal e ao Senhor. Então, o que havia de pior e mais detestável era essa indecisão, era essa mescla, era essa mistura. Por isso que nós vamos ver muito aqui a expressão, que algumas vezes ela é usada no sentido literal, mas na maioria das vezes a sua conotação é alegórica e espiritual, que é a expressão adultério. O povo adulterava, algumas vezes, repito, literal, mas na maioria das vezes a expressão é usada no sentido espiritual, se relacionava com Deus e com ídolos. Esse era o adultério, tinha intimidade com Deus e com ídolos, servia a Deus e a ídolo. Então vivia essa constante relação adúltera. Até o próprio apóstolo Tiago, né, no Novo Testamento, ele vai usar a expressão adúlteros e adúlteras, uma expressão espiritual. Não sabeis vós que a amizade do mundo constitui-se inimizade contra Deus? Portanto, quem quiser ser amigo do mundo, constitui-se o quê? Inimigo de Deus. É esse aí que é o adúltero e adúltera. Está querendo ser amigo do mundo e amigo de Deus. Não é possível ser amigo do mundo e amigo de Deus. Decida, se quiser ser amigo do mundo, já fique sabendo que você é inimigo de Deus. Só que o povo não decidia. O povo queria ficar servindo a dois senhores. Então a nação tornara-se um verdadeiro antro de imundície, sujeira, podridão, assaltos, loucuras, desrespeito às coisas sagradas, etc. Imagine, irmão, ser profeta em um cenário como esse. Imagina ser profeta para um povo que estava nessas condições. Vamos falar do tema aqui, dá uma olhada no seu material. O livro de Oséias é uma grande exortação a arrependimento dirigida às 10 tribos durante 50 ou 60 anos antes do cativeiro destas. Seu cálice de iniquidade enchia-se rapidamente. Os reis e sacerdotes eram assassinos libertinos. Os sacerdotes idólatras desviavam o povo do culto a Jeová. Em dificuldades, o governo se voltava ao Egito ou à Assíria pedindo ajuda. Em muitos casos, o povo imitava a vileza moral dos cananeus. Viviam numa segurança descuidada, interrompida somente em tempos de perigo por um arrependimento fingido. Sobretudo, Deus e sua palavra eram esquecidos. Esses pecados da nação, no seu estado de separação de Deus, são resumidos pelo profeta como pecado de adultério espiritual, ilustrado pela própria experiência do profeta ao se casar com uma mulher impúdica, que o abandonou por outro amante. O pecado de Israel é mais grave que o das nações vizinhas. O pecado destas nações são ofensas cometidas por aqueles que não tinham relação com Jeová. O pecado de Israel é o de infidelidade a seu esposo. Jeová, que libertou a nação do Egito, cuidou dela e com quem fez voto sagrado de obediência e fidelidade no Monte Sinai.
Mas em lugar de matar a esposa adúltera, como prescrevia a lei, Jeová manifesta para com ela um amor que vai além do humano. Ele a acolhe novamente. Assim, o tema de Oséias é o seguinte: Israel, a esposa infiel, abandonou seu esposo compassivo, que a acolhe novamente. Ou, como eu coloquei aqui, tema central que a gente vai ver: adultério, prostituição, promiscuidade espiritual do reino do norte, Israel. Mas ainda assim, Deus se mantém o mesmo, fiel, amando o seu povo e disposto a aceitá-lo de volta. O que é mais interessante é que Deus já havia enviado muitos outros profetas e o povo não queria dar ouvidos. Quando você ouve muitas vezes a mesma coisa, você começa a se cansar de ouvir, você não quer dar ouvidos. Age como aquela criança birrenta que a mãe está falando e ela sai lá, ei mãe, já sei, estou cansado de ouvir isso, tá bom, já sei, ou a mãe ou o pai, enfim. E aí, era assim que Israel agia, não queria mais dar ouvido, tá bom, já ouvi, já falou, já sei. Só que os seres humanos, por natureza caída, por isso que a gente tem que lutar contra ela, por natureza, ele gosta de acompanhar as tragédias da vida alheia, chama mais atenção às vezes até do que as coisas boas. Então ele não quer dar ouvidos, mas os olhos estavam prontos a ver a situação alheia. Então Deus vai usar Oséias para falar com o povo, não mais por aqui, mas por aqui. Aí o povo começa a ver o Oséias se casando com uma prostituta. Como é que é? Rapaz, o camarada é doido, olha lá, você viu? Vi. Vai pergunta para outro, você viu com quem Oséias casou? Claro que eu vi, todo mundo não fala outra coisa, o assunto é esse. Rapaz, não é que Oséias teve coragem de pegar uma mulher que não vale nada e transformar em sua esposa? Ah, não, vou ter que botar no grupo da família agora. Aí, pronto, irmão, ó, a notícia está correndo, você acha que não? O Oséias? Meu Deus, não acredito. Casou com quem? Com Gomer, a pior daquele baixo meretriz, a pior prostituta, ele escolheu a pior. Pois é, casou, papel passado. Agora o sobrenome dele é sobrenome dela. Trouxe para dentro de casa, está morando, enfim. Rapaz, Oséias é doido mesmo. Agora Gomer, por sua vez, a conversa era: tirou a sorte grande, hein? Quem diria que acharia um doido para casar com ela, tirar ela daquela situação, dar a ela honra, dignidade, trazer para sua casa e tal. A conversa era essa. O tempo passa, a Gomer decide fazer o quê? Abandonar o Oséias e voltar para a prostituição. Imagina a conversa do povo agora. Você soube da última? Claro que eu soube. Pois é, largou o Oséias. Estava escrito nas tábuas de Moisés que isso ia acontecer. Quem é que não sabia que isso ia acontecer? Eu cheguei a comentar no dia do casamento que ia dar nisso mesmo. Está no DNA dela, ela é prostituta na essência. Ah, não, se eu fosse Oséias agora eu pegava ela e apedrejava, não é isso que a lei manda fazer? Pois eu fazia em praça pública mesmo. E aí a conversa é essa, e daí a pouco a outra novidade, a nova novidade. Ficou sabendo o que Oséias fez com Gomer? Não, o que? Apedrejou? Não. Aceitou de volta ela em casa. Aí falou: ah, não, agora foi demais. Aí a mensagem, Deus está falando com o povo: vocês são a Gomer. Quando eu escolhi vocês, vocês estavam nessa condição. Eu trouxe vocês para casa. Vocês me traíram. Eu tinha o direito de apedrejar vocês. Mas eu escolhi fazer o quê? Trazer vocês de volta para casa. Aí o povo: meu Deus, pior que a gente mesmo. Porque, eu já disse aqui outras vezes, a gente é muito lento para julgar a nós mesmos, mas somos rápidos para julgar o outro. É igual o Davi, estava no pecado de adultério, mas a consciência dele estava cauterizada. Mas ele deu um pulo quando falou do camarada que matou uma ovelhinha. Não, ele tem que morrer. Mas esse cidadão é você. Ah, não, então calma aí, espera aí. Deixa eu rever o caso aí. É mais ou menos assim. Então Deus vai usar o Oséias para que a sua vida possa
comunicar a realidade do relacionamento entre Deus e a nação. A vida de Oséias, portanto, é uma mensagem. Deus não deu a Oséias um rolo para ele ouvir e falar. Deus transformou a vida de Oséias num rolo. A vida de Oséias se desenrolando diante do povo era a própria mensagem. Então ele foi convocado para uma das mais difíceis missões da história sagrada. O profeta desposou Gomer, que o trocou por uma série de amantes, rompendo assim um vínculo matrimonial que os unia. Não obstante, o amor de Oséias por sua esposa era tão grande que ele não conseguiu abandoná-la. Quando seus caminhos devassos conduziram-na para a escravidão, porque ela voltou para a prostituição e chegou a uma condição que teve que se vender como escrava, e olha o que Oséias faz? Ele compra. Ele vai lá e compra e traz de volta para o lar e a conduz de novo a uma vida santa. Com essa maneira de agir, o profeta imita a própria experiência de Deus com Israel, seu povo. Imagine, irmão, você ser um profeta que é chamado para viver essa realidade. Olha a sensibilidade. O que Deus sentia, Oséias sentia. A tristeza de Deus com Israel era a tristeza de Oséias com Gomer. A decepção, a dor, essa sensibilidade, o profeta sentia literalmente na pele. Muito embora ligado ao Senhor num relacionamento de aliança, Israel abandonou, ao persistir na idolatria, no estilo de vida adúltero associado ao paganismo. Essa mesma idolatria, inclusive, acabaria por conduzir a nação também à escravidão. A nação acabou sendo levada à escravidão, ao cativeiro. Mas Deus, a exemplo de Oséias, também não conseguia deixar de amar o seu povo. Um dia, o Senhor também trará de volta para casa sua gente humilhada, quando então será renovado o compromisso com ele. O livro de Oséias é extremamente tocante. Na medida que sentimos o sofrimento do profeta, compartilhamos da mesma dor que Deus sente quando seus amados, a nação de Israel, lhes são infiéis. O verdadeiro amor de Deus, entretanto, não permitirá que nos afastemos dele. Então vamos ver aí o conteúdo do livro. Ele está dividido em 3 partes. A primeira parte vai do capítulo 1 ao 3, que trata da separação. Israel, a esposa infiel de Jeová. A segunda parte vai do capítulo 4 ao versículo 8 do capítulo 13. Aí trata da condenação de Israel, a nação pecaminosa. E do versículo 9 do capítulo 13 até o fim do livro, temos então uma mensagem de reconciliação. Israel, a nação restaurada. Então, a infidelidade, a condenação e a restauração. Vamos começar aí. Primeira parte, separação, matrimônio de Oséias como esposa infiel. Muitas vezes Deus falou a seu povo por meio de sinais e ações simbólicas. Jeremias, por exemplo, Ezequiel, enfim. Estes sinais serviam de ilustrações vigorosas para a mensagem do profeta e para despertar a atenção do povo em tempos em que se recusava a prestar atenção à palavra falada. Oséias é ordenado a contrair matrimônio com uma mulher impúdica, como aviso para o povo de que ele, qual esposa de Jeová, fora infiel a seus votos de fidelidade. Esta união deve ter escandalizado o povo, né? Como aqui eu já meio que dramatizei, como foi a intenção para que eles, na sua investigação desse casamento, descobrissem que eles mesmos eram tal qual a esposa infiel de Oséias. O motivo de o profeta casar-se com ela eram puros e elevados. Ele dar-lhe-ia seu nome, sua proteção, e elevá-la-ia da sua vida anterior de degradação moral ao nível elevado em que se vivia. Mas por que faz isso? Não é evidente que o matrimônio de Oséias com esta mulher impúdica ilustra o matrimônio de Jeová com o povo impúdico? Teve Israel algo mais que o recomendasse ao amor e cuidado de Deus quando ele o tomou para si, do que teve essa mulher quando Oséias se casou com ela? Os filhos nascidos desta união receberam nomes simbólicos dos juízos de Deus sobre a nação. Olha, eles tiveram 3 filhos,
e aí Deus ordenou o nome que deveria ser colocado, e esses nomes, cujos significados estão aí expostos, nós vamos entender. Jezreel, Deus espalha, tem um outro nome que é desfavorecida, finalmente, não meu povo. Vamos olhar aqui para os slides, depois os irmãos podem terminar de ler esses outros pequenos pontos aí, a gente já falou bastante, mas vamos aqui ao texto bíblico e analisá-lo. Oséias capítulo 1, versículo 2. Quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse: vai, toma uma mulher de prostituições. Imagina Deus falar isso para alguém, hein? Toma uma mulher de prostituições, e terás filho de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Imagina Oséias receber essa mensagem e confidenciando a um amigo, alguém: Deus mandou eu casar com uma prostituta. Oséias, você quer que eu acredite que Deus mandou você casar com uma prostituta? Pois é, Deus falou para eu tomar uma mulher de prostituições e ter filho com ela, porque é o que aconteceu com a terra se prostituiu também diante do Senhor. Irmãos, aí é que a gente está dizendo que o profeta ninguém ia entender um negócio desse, ninguém ia aceitar, era tido como doido, era tido como pessoa desequilibrada, por isso vivia solitário, não era compreendido. Dificilmente alguém aceitaria isso, tomado como algo de Deus, mas foi Deus. Ou seja, a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Esta expressão condena certas práticas religiosas dos israelitas, em que ao culto ao Senhor, o Deus de Israel, misturavam-se rituais dedicados a Baal, o Deus cananeu da fertilidade. Era essa mescla. O povo não tinha abandonado Deus para ficar com Baal, o povo ficava com Deus e com Baal. O povo ia lá no culto a Baal e ia no templo, ia lá no culto a Baal e ia lá no tabernáculo, oferecer seus... ficava com os dois. Essa prostituição. Tais rituais incluíam ocasionalmente relações sexuais com prostitutas, as quais, por sua vez, aqui já claro, literalmente, eram sacerdotisas das divindades cananeias. A palavra prostituição no livro de Oséias refere-se algumas vezes à imoralidade sexual e outras, em sentido figurado, à infidelidade do povo israelita ao seu Deus. Dizendo, pois, que a terra se prostituiu desviando-se do Senhor, o profeta denuncia a corrupção de uma sociedade onde tudo se perverteu, desde o relacionamento com Deus até a lealdade para com o próximo. Versículo 4: disse-lhe o Senhor: põe-lhe o nome de... Então Oséias cumpriu a ordem, tomou uma mulher de prostituições, teve filho de prostituições, que significa filho com a prostituta, e o Senhor dá ordem para que ele assim batize, dê esses nomes aí aos filhos. O Senhor mesmo dá aos filhos de Oséias nome, mostrando dessa forma que eles hão de ser um sinal profético para Israel. Primeiro está aqui, Jezreel, ou Israel. Israel, Deus espalha. O segundo, essa palavra é não, Ruhamá, não favorável ou não favorecida. Aí a gente usa aqui o desfavorecida. Ruhamá, não favorecida. E terceiro nome, Ami, não meu povo. Então é o que vai acontecer com a nação. Deus vai espalhar, Deus vai remover o seu favor, e Deus não mais chamará aquele povo de seu povo, não meu povo mais. É o que acontecerá. Versículos 10 e 11. Todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que se não pode medir, nem contar. E acontecerá que no lugar onde se lhes dizia: vós não sois meu povo, se lhes dirá: vós sois filhos do Deus vivo. Aqui já está falando da restauração. Primeiro é o processo de julgamento, de juízo, de condenação. Depois vem a
restauração. Os filhos de Judá, os filhos de Israel se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça, subirão da terra, porque grande será o dia de Israel. Depois da mensagem condenatória da sessão anterior, esta passagem contém uma promessa de restauração. Vemos assim que, muito embora o Senhor retire seu amor por algum tempo, para que Israel experimente as consequências de seus pecados, de vez em quando Deus tem que permitir que as consequências venham. Todo pai faz isso com o filho, ele fala, ele não ouve, fala, então tá bom, vou deixar você sentir a consequência, que aí você vai passar a me dar ouvidos. Então Deus, tudo bem, eu vou ter que remover o meu favor, o meu cuidado, para que você aprenda na pele as consequências da atitude que você está tomando, e que eu estou lhe dizendo para não tomar, mas você insiste em tomá-las. Então Deus vai remover por algum tempo o favor, para que Israel experimente as consequências de seus pecados. O que Deus deseja mesmo é ver Israel restaurado, reconhecendo-o como único e verdadeiro Senhor. Aí vem o capítulo 2, versículos 2 e 4. Repreendei vossa mãe, repreendei-a, porque ela não é minha mulher, e eu não sou seu marido, para que ela afaste as suas prostituições de sua presença e os seus adultérios de entre os seus seios, e não me compadeça de seus filhos, porque são filhos de prostituição. Então, no contexto, a mãe é Israel e os filhos israelitas, a nação e quem ela dá origem, os filhos, ambos, nação histórica, pessoas contemporâneas, são culpados de adultério espiritual ao abandonarem a Deus. Versículos 5 e 8, pois sua mãe se prostituiu, aquela que os concebeu havendo-se torpemente, porque diz, irei atrás dos meus amantes. Esses amantes são os ídolos, ou as imagens de Baal. A Gomer literalmente ia atrás de amantes, representando Israel, que o tempo todo estava indo atrás de ídolos. Que me dão, e essa parte aqui é muito forte, tá, irmãos? Ela é uma daquelas partes assim que eles iam atrás do amante dizendo, que me dão o meu pão, a minha água, a minha lã e o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. Aí olha o versículo 8. Ela, pois, não soube que eu é que lhe dei o trigo, o vinho, o óleo, multipliquei a prata, o ouro que elas usaram para Baal. Então eles iam dizendo, não, Baal me deu prata, Baal me deu ouro, Baal me deu pão, Baal me deu água, Baal me deu sustento. E Deus dizendo, não, o tempo todo fui eu que dei, e na verdade na hora de honrar, eles iam lá e honravam a Baal. Imagina, Deus vai lá e dá 10 quilos de trigo ao povo, e o povo vai lá e leva 1 quilo de trigo para Baal, dízimo, agradecendo, obrigado pelo trigo. Deus abençoava o povo, e o povo ia lá e honrava Baal com a bênção que Deus colocou sobre ele. Era essa a realidade. E era assim, Oséias cuidava de Gomer, e ela ia lá e gastava tudo aquilo com seus amantes. Dava a Gomer, e ela ia lá e gastava com seus amantes. Israel adorava Baal sem deixar de adorar o Senhor. E o pior, usava as bênçãos recebidas das mãos do Senhor para financiar a sua iniquidade e culto a Baal. Que coisa séria, irmãos. Que coisa séria. Receber a bênção de Deus e pegar essa bênção para financiar o pecado. Aí Deus abençoa de novo, aí pega a bênção e financia o pecado. Imagina o coração de Deus. Oséias sentiu mesmo, porque ele fazia por Gomer, e ela pegava isso e gastava com os amantes. Versículo 14, portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Levarei ao deserto. Oséias evoca a marcha pelo deserto depois da saída do Egito como um tempo de intimidade amorosa. Falarei ao coração, porque no deserto não tinha amantes, em deserto não tem Baal, deserto não tem Astarote, deserto não tem Azera, deserto não tem Milcom, deserto não tem. Parece que o coração do povo de Deus só se abre para ouvi-lo quando estão atravessando o quê? Uma pena, mas é a triste realidade. Mas que na bonança Deus fala, o povo não ouve. Aí no deserto, passarinho canta, ele chora, ai, Deus falou comigo agora. Quando está no deserto, né?
Quando está na bênção, Deus usa o profeta, chama ele pelo nome, fala o CPF, fala não sei mais o que, ele fica insensível. No deserto, a folha da árvore cai e ele chora. Mas meu Deus é lindo, ele cuida de tudo, olha aí. Está no deserto, fica sensível. Acontecerá naquele dia, ou seja, no dia que eu te levar ao deserto, diz o Senhor, que me chamarás, olha no deserto, coisa linda, no deserto, meu marido, e não me chamarás mais meu Baal. Não tem Baal no deserto? E da sua boca tirarei os nomes dos Baalins, e os seus nomes não virão mais em memória. No deserto é lugar de purificação, é o lugar onde sai tudo isso, essas impurezas, essas malícias. E naquele dia, estou destacando aqui que é o dia do deserto, é o dia que eu te levar no deserto. E naquele dia farei por eles aliança, e da terra tirarei o arco, a espada, a guerra, e os farei deitar em segurança. E desposar-te-ei comigo para sempre, desposar-te-ei comigo em justiça e em juízo, em benignidade e em misericórdias. Desposar-te-ei comigo em fidelidade, conhecerás o Senhor. Aqui reaparece o tema da união matrimonial, para anunciar um novo começo no relacionamento de Deus com Israel, fundamentado dessa vez em um amor indestrutível. Tudo isso resultado da passada pelo deserto. A pergunta é, mas que deserto abençoado é esse? Que Israel entra de uma maneira e sai de outra. Entra corrompido pelo vírus do adultério espiritual e retorna amando exclusivamente ao Senhor Jeová. Que deserto foi esse que realizou este milagre? A resposta: esse pecado, depois do cativeiro, Israel não cometeu mais. Depois do cativeiro, Israel cometeu outros pecados, mas o pecado do adultério espiritual, o pecado da idolatria, Israel não cometeu mais. O cativeiro foi aquele remédio mesmo para resolver, foi dando dosezinha. O profeta vinha lá, dava uma dosezinha, não resolvia, dava uma dose. Aí então a gente vai ter que para o deserto mesmo, fazer uma cirurgia bruta daquela, ficar horas mas vamos resolver esse problema. Então o deserto, aliás, o cativeiro, esse deserto, curou definitivamente Israel do vírus do pecado. E o Senhor me disse, vai outra vez, ama uma mulher amada do seu amigo e adúltera, ou seja, a mulher que te abandonou para se dedicar à prostituição, Gômer, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem bolos de uvas. O que é isso? O amor do profeta à esposa adúltera é um símbolo eloquente do amor misericordioso com que o Senhor ama ao seu povo infiel. Observação: os bolos de uvas secas eram oferecidos no culto aos deuses da fertilidade, aqui no caso Baal. Porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, tudo aqui é o cativeiro, sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem estátua, sem éfode, sem terafins. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão o Senhor seu Deus e Davi seu rei, e temerão o Senhor e a sua bondade no fim dos dias. O castigo pela idolatria consistirá em privar a Israel de suas instituições políticas e religiosas. Tudo isso aí acontece lá no cativeiro. Então essa é a primeira parte. É basicamente a essência do livro, é essa primeira parte. Nós vamos comentar aqui as outras duas ainda antes do intervalo, mas do capítulo 4 em diante, vamos dizer assim, são desdobramentos do que aconteceu aqui. Aqui é o bojo mesmo do livro. Você entendendo essa realidade do que o profeta Osés passou, o seu significado, o restante do livro vai girando, vai desdobrando essa realidade. Então, a partir de agora, o capítulo 4 ao 13, vai falando de fases desse castigo, desse juízo. Olha aí na página de número 9, nos 3 primeiros capítulos, Jeová falou da infidelidade de Israel para com ele por meio do sinal do matrimônio de Oséias. Dos capítulos 4 a 13, fala em linguagem clara, até então foi aquela linguagem figurada, a vida de Oséias.
a partir de agora em linguagem clara, mencionando os diferentes pecados que resultaram na apostasia de Israel. Esta sessão consiste de muitos discursos de difícil análise. Podemos resumir o tema desta sessão da seguinte maneira: o pecado, a culpa de Israel e a exortação de Jeová para que se arrependa. O interessante dessa sessão, eu vou mostrar a vocês aqui, é que Deus, Ele quer que o povo se arrependa, volte para Ele, né? Deixe os pecados e tal. E Deus, Ele dá o beabá, Ele vai falando assim, como quem estivesse conversando com um bebê mesmo, ensinando: ó, é isso aqui que você tem que fazer. Em vez de ir lá e punir pelo erro, Deus está quase que pegando pela mão, em alguns casos até a linguagem é essa, de pegar no colo para que o povo volte. Nós vamos ver aqui alguns textos para perceber isso. Então, capítulo 4, versículo 6. O meu povo foi destruído. Por que foi destruído? Porque faltou conhecimento. E aí perguntaríamos: e por que faltou conhecimento? Olha aqui: porque tu rejeitaste o conhecimento. O povo não recebeu conhecimento porque não valorizava o conhecimento. O povo não adquiriu o conhecimento porque desdenhava do conhecimento. A gente sempre comenta isso daqui. A maioria, não a totalidade, mas sim, estatisticamente, concluiremos que a esmagadora maioria de ex-cristãos, ex-evangélicos, ou seja, pessoas que se desviaram, eram pessoas que rejeitavam o conhecimento. Não participavam de culto de ensino, não participavam de escola bíblica dominical. Um seminário como esse, então, nem pensar, né? Dava até alergia falar em conhecimento, em se aprofundar em conhecimento. Por que não recebeu? Porque rejeitou, o povo rejeitou. E aí olha a consequência: porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. A consequência vai atingir gerações futuras. A falta de interesse por conhecer Deus vai afetar as gerações subsequentes. E aí a gente ainda poderia perguntar: mas por que a liderança rejeitava o conhecimento? Por que os sacerdotes, a gente já falou lá atrás, eles eram ignorantes, no sentido de que não tinham conhecimento e ainda eram corruptos, cobiçosos? Mas qual é a gênese de tudo isso? A gênese vem do fato de que este sacerdócio era ilegal. Como assim? Lembrando que estamos falando, olha ali, do reino do norte, Israel. Precisamos remontar lá à época de Jeroboão, a divisão com Roboão. Jerusalém continua sendo habitada por Judá e Benjamim. Os levitas vão para Jerusalém, os sacerdotes vão para Jerusalém. Eles continuam adorando no templo, oferecendo sacrifícios. Jeroboão, por sua vez, temendo que as tribos do norte, migrando para o sul, para participar dos cultos, a adoração, pudesse acabar se unindo lá e se revoltando contra ele, ele resolve estabelecer lugares de culto no extremo norte da nação, Dan, e no extremo sul, Betel. E após ter instituído lugares de culto, precisava de sacerdotes. E aí é dito que ele consagra sacerdote dos mais baixos. Está falando de baixeza espiritual, moral. Então era um sacerdócio ilegal. Não era da tribo de Levi, não era consagrado por Deus, mas foi ali colocado por Jeroboão. Então não eram originários da família de Arão. Jeroboão foi quem instituiu. Aqui eu coloquei o texto. Também fez casa dos altos e fez sacerdotes dos mais baixos do povo, que não era dos filhos de Levi. Então você quer ser sacerdote? Quero. Então vem. E você? Quero também. Então vem. E você também. Esse povo não tinha compromisso de buscar conhecimento, lei de Deus, e aplicá-la. Eles entraram no sacerdócio assim, de forma escusa. Acordos feitos nos bastidores. Ainda bem que isso não acontece mais hoje, né?
Só tem sacerdote chamado, vocacionado, consagrado pelo céu. Não existe mais isso de consagrado aí debaixo dos panos, bastidores, pessoas sem nenhuma vocação, sem chamado, não é só porque tem dinheiro, porque apoia o pastor A, B ou C. Ainda bem que isso não existe mais, né? Porque isso gerava um problema lá naquela época. Assim, pelo fato de esses líderes religiosos não terem sido chamados e santificados por Deus, não é de se surpreender terem se esquecido da lei de Deus. Líderes espirituais não devem ser recrutados levianamente, mas sim chamados e ordenados por Deus. Oséias 6:1, vinde, tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Ao ler estas palavras, tem-se a impressão de que a nação está sinceramente arrependida e buscando ao Senhor. Mas ao ver o que Deus diz, percebe-se como a confissão do povo era, na verdade, superficial. A soberba de Israel abertamente o acusa, todavia não voltam para o Senhor seu Deus, nem o buscam em tudo isso. Ai deles, porque fugiram de mim, se rebelaram contra mim. Eu os remiria, mas eles falam mentiras contra mim. Eles voltam, mas não para o Altíssimo. Olha a superficialidade do retorno, do arrependimento. Deus está dizendo, se fosse verdadeira, eu redimiria. Se fosse sincera, eu os restauraria. Mas era mentira, era boca para fora o tempo todo. Mas o que havia de errado com a confissão do povo? Eles queriam ser curados, não purificados. Como assim? Eles estavam, irmãos, na verdade, chateados com as consequências do pecado. Mas eles não estavam arrependidos do pecado. Tipo assim, eu pequei e o meu pecado gerou uma consequência. Eu fiquei chateado com a consequência, não com o pecado. Se eu puder continuar a pecar sem sofrer a consequência, eu continuo pecando. Então o povo estava, na verdade, triste com a consequência e queria evitar a consequência, quando Deus, na verdade, queria que eles tivessem tristeza pelo pecado, pelo fato de terem transgredido contra a lei de Deus. Se viram em dificuldade, queriam que Deus consertasse as coisas, mas não se chegaram a Ele com o coração quebrantado e disposto a renunciar às próprias vontades. Queriam felicidade e não santidade, uma mudança das circunstâncias, mas não queriam mudança de caráter. A última parte do livro, então, trata da reconciliação, a restauração. Embora Israel se tenha destruído por meio do pecado e morrido como nação, Deus o trará a ressurreição nacional. É como lá o Ezequiel 37, o vale dos ossos sequíssimos e o processo da restauração. Como alguém que ensina uma criança a orar, aqui a parte que eu já comentei, Jeová dá a Israel as palavras exatas que deve usar ao voltar-se para ele. Assim que Israel estiver preparado com palavras de arrependimento, Jeová estará pronto com palavras de bênçãos e restauração. Assim, o capítulo 14 é um apelo amoroso de Deus para que sua esposa volte para seu coração e bênção. Ele pede por sacrifício dos lábios, o que é isso? Palavras de confissão, não sacrifício de animais. Ele promete curar a infidelidade de seu povo e trazê-lo de volta ao seu favor. Ele retrata a nação como uma árvore frutífera ou a vide, desde que se afaste de seus ídolos e volte para o Senhor. Claro que isso acontecerá quando Jesus Cristo retornar à terra para estabelecer seu reino e cumprir as promessas feitas aos pais. Então, a mensagem de aplicação pessoal para nós do livro de Oséias é a seguinte: rebeldes podem retornar ao Senhor, vivenciar o perdão e ser restaurado ao lugar da bênção. Os versículos finais apresentam dois caminhos: o caminho do Senhor, que é justo, e o caminho da transgressão, que é errado. Vamos passar aqui mais alguns poucos slides, bem rápido, para a gente encerrar essa parte. Então, a reconciliação, a nação sendo restaurada, é do capítulo 13, verso 9 ao 14, 9. 14:1, volta,
ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Deus insta, Deus está insistindo, Deus está conclamando o povo a voltar para Ele e abandonar o pecado, que era a razão da ruína. O Senhor fala a Israel como, já disse aqui, a crianças pequenas, ensinando exatamente o que devem fazer. Até porque os sacerdotes eram ignorantes, não tinham instrução, tinham abandonado o conhecimento, não tinham condições de ensinar o povo o caminho do retorno. Então Deus está fazendo às vezes do sacerdócio ilegal que atuava no norte: tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor, ou seja, abandone o pecado. Dizei-lhe, ó irmão, é Deus falando, ó, volta para o Senhor, faz o seguinte, fala assim para o Senhor, dizei ao Senhor. Deus está dizendo o que eles têm que dizer. Dizei-lhe, ó, vocês vão virar assim para mim, você vai juntar a mãozinha assim, uma com a outra assim, ó, e aí você vai dizer assim, ó, perdoa toda a iniquidade, aceita o que é bom, em vez de novilhos, sacrifício dos nossos lábios. Deus está dizendo, faça isso. Eu estou querendo perdoar vocês, eu estou querendo restaurar vocês, mas nem isso o sacerdote sabe ensinar, o caminho da restauração. E Deus está ensinando. Deus tinha motivos de sobra para rejeitar seu povo iníquo, mas escolheu oferecer-lhes seu perdão. Em vez de sacrifício, o povo deveria oferecer palavras sinceras de arrependimento e pedir que Deus, em sua graça, os perdoasse. Versículo 4: curarei a sua infidelidade e de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Deus restaura o pecador penitente, devolvendo-lhe sua saúde espiritual e curando sua apostasia. Deus não utiliza nosso pecado como arma contra nós. Que coisa linda, hein, irmãos? Ele simplesmente nos ama livremente, de forma incondicional. Nós ficamos jogando na cara o pecado do outro, a falha do outro, o erro do outro. Deus não faz isso. Deus não fica trazendo à memória os nossos pecados. Deus fica trazendo à memória a bondade dele. Lembra que ele é bom, lembra que ele é misericordioso. Entra por esse caminho de pedir misericórdia, perdão, porque você tem um Deus que é misericordioso. E aí o último versículo é o apelo final. Quem é sábio, que entenda estas coisas. Quem é prudente, que as saiba. Porque os caminhos do Senhor são retos, os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Oséias aqui resume a mensagem de seu livro. A parte principal é conhecer a Deus e seus caminhos, segui-lo e depois evitar caminhos que levam à destruição. 9h em ponto, encerramos aqui então o primeiro dos livros dos profetas menores. Vamos aí um breve intervalo e na volta começaremos a falar do livro do profeta Joel. Amém, irmãos. Estamos então retornando a partir de agora para falarmos do segundo profeta menor, que é o profeta Joel. Vamos lá, sem delongas. Autor: o nome Joel significa literalmente Jeová é Deus. Já está aqui, ó. Yoel. Aquela contração do nome de Deus, né? YHWH. Aqui está uma contração. El é Deus. Então Jeová é Deus. Este é um nome muito comum em Israel. E Joel, o profeta, é especificado como filho de Petuel. Nada é conhecido a respeito dele ou das circunstâncias de sua vida. É provável que ele tenha vivido em Judá e profetizado em Jerusalém. Tema: a profecia de Joel continha dois objetivos. Em primeiro lugar, Joel escreveu para conclamar a nação a arrepender-se, em vista de sua experiência recente com a praga de gafanhotos. O desastre recente era apenas uma amostra do juízo muito mais devastador que viria depois. Ainda assim, esse juízo poderia ser evitado, sempre pode, né? Se houver arrependimento sincero e humilde. Nesse ponto, Joel partilha da mesma mensagem de outros profetas. Em vista do juízo iminente,
sempre há uma mensagem de esperança para aqueles que se voltam para Deus com fé. Em segundo lugar, a profecia objetivava confortar os justos com promessas de salvação e bênçãos futuras. Se o desastre nacional viesse a ocorrer, Joel oferecia aos crentes verdadeira esperança de que aquele não era o fim de tudo. Deus manteria sua promessa. Um dia o Salvador reinaria. Vamos dar uma olhada aqui no slide para eu apresentar-lhes o contexto histórico de Joel. Ele profetizou um pouco antes, aliás, bem antes de Oséias, que já vimos. Ao que tudo indica, Joel profetizou nos dias do jovem rei Joás, entre 835 a 796 a.C. Esta época foi marcada por uma grande devastação de toda a terra de Judá. Uma enorme praga de locustas havia despido a zona rural de toda a vegetação, destruiu até as pastagens dos animais, além de arrancar as cascas das árvores de figo. E é justamente então como está dividida a mensagem de Joel, Joel, ele traz na verdade o seu livro, que é curto, né? São 3 capítulos, e ele traz 2 mensagens. A primeira é uma mensagem que está focada na situação de sua época, a grande praga de gafanhotos. Deus estava falando através daquele juízo, que era literal, mas que apontava também simbolicamente para um juízo espiritual, de mesma envergadura, de mesma consequência, que a praga dos gafanhotos gerou de consequências na agricultura, na economia, enfim, na sociedade como um todo. Os castigos espirituais por conta dos pecados de ordem espiritual também geraria consequências devastadoras. E aí, como é de praxe todo livro profético, há uma outra mensagem, que é uma mensagem de esperança, de restauração, uma mensagem de fé para aqueles que mantiverem-se fiéis ou pelo menos buscarem arrependimento sincero. Então a primeira parte está aí, a mensagem atual sobre a praga dos gafanhotos. Esta mensagem é na verdade uma tipificação do dia do Senhor. Se você virar a página aí, está aí na página 12, a proclamação desse dia, a tribulação, letra B, a humilhação, letra C, e a restauração, letra D. Eu não vou ler essa parte aí, nós vamos apresentá-las aqui pelos versículos, mas ele proclama o juízo. Esse juízo se assemelha muito com os juízos a serem derramados na tribulação. Esses juízos vão trazer para a nação uma grande, terrível humilhação. Mais uma vez vai ser dado o caminho da restauração. Que atitude ou atitudes devem ser tomadas pelo povo para alcançarem o favor de Deus, consequentemente a restauração. Joel 1,4. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o devorador. E o que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Não se trata de insetos diferentes, mas do gafanhoto em 4 estágios diferentes de crescimento. Vamos dar uma olhada aqui, se der para vocês verem bem. A Bíblia na edição revista e atualizada, esta que eu aqui apresentei, ela vai trazer gafanhoto cortador, gafanhoto migrador, gafanhoto devorador e gafanhoto destruidor. A revista corrigida, que a maioria de nós utilizamos, vai trazer lagarta, gafanhoto, locusta, aqui está, e pulgão. Não são insetos diferentes, é o mesmo em estágios diferentes. Por exemplo, o cortador, que é a lagarta, é o recém-nascido, sem asas, só vai comendo ali as folhas, pedaços. Já o migrador é o primeiro estágio de desenvolvimento, onde ele pode até procriar, já está no seu estágio inicial. Terceiro aí, o devorador, o locusta, desenvolve pequenas asas, ainda não voa, mas pula bem, começa a devorar, é o estágio intermediário.
Finalmente o pulgão, o destruidor, plenamente desenvolvido, com asas completas, opa, vou botar aqui, já voa, é o consumidor adulto. Então, as etapas do juízo, comendo pelas beiradas, comendo e já se multiplicando, já dando uns pulos e aumentando a área de devastação, e finalmente o com asas, já um grande exército. Dá até essa imagem assim, ó, parece aquela invasão militar aérea, né? Um país sendo invadido por um monte de caça, de jato, mas é os gafanhotos. Porque uma nação subiu sobre a minha terra, poderosa e sem número, seus dentes são dentes de leão e tem queixadas de um leão velho. Falando também, como eu disse, o gafanhoto nesses estágios representa uma invasão que Deus vai permitir para destruir a nação, apontando aí para juízos que virão, como já disse, em virtude do pecado da nação. Aqui as locustas são descritas como uma nação guerreira muito numerosa, seus dentes são como armas, que esmagam e devoram tudo. O versículo 10, ele é emblemático, porque é dito o seguinte: o campo está assolado e a terra triste. Por que o campo está assolado e a terra triste? Porque o trigo, olha que simbolismo, destruído, o mosto secou, o óleo falta. Isso é o que traz tristeza a todo o campo. Sem trigo, palavra de Deus, sem mosto, que é o vinho, a alegria, a satisfação, o prazer, o óleo, a unção, sem palavra, sem alegria ou sem fruto do Espírito e sem óleo, sem unção, uma seca de grandes proporções agravava ainda mais a catástrofe. A seca e as pragas de gafanhoto costumam ocorrer simultaneamente. Caminho, o profeta está apontando. Qual o caminho para mandar embora a praga, para fazer retroceder o juízo? O caminho é sempre o mesmo: santificai um jejum, apregoai um dia de proibição. O que é um dia de proibição? É um dia que se apregoar, anunciar em toda a nação: olha, esse dia nós não vamos comer, nós não vamos fazer. É um dia de humilhação. Congregai os anciãos, todos os moradores da terra, na casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Não é um, não é dois, não é cinco, não são... Conclama. Vocês querem mudança? Junta todo mundo, do jovem, do menino ao ancião. Jejum, humilhação, pano de saco. Santificar um jejum significa fixar um tempo determinado para um culto nacional de oração, junto com o jejum. É importante que, ocasionalmente, lideranças tenham sensibilidade de fazer esta conclamação. Existem consequências de pecados que a igreja está sofrendo, que ela precisa contra-atacar dessa maneira, para fazer retroceder a praga. Está tendo aí uma praga na igreja de adultério. Começa um aqui, um ali, um ali, um ali, um ali. Parece que é uma praga se alastra, uma praga de outros pecados que seja. De repente, quase não acontecia. Quando vem o primeiro, você vê o segundo, o terceiro, o quarto, parece uma praga. Tem que juntar e fazer essa conclamação. Vamos juntar, vamos consagrar batalha espiritual. Se não fizer um contra-ataque, o inimigo vai continuar prevalecendo e ganhando espaço. Então a orientação de Oséias aqui, do Joel é: tocai a buzina ou a trombeta em Sião. Era aquilo ali, pegar o chifre de carneiro. Isso aqui é chamando o povo, trazendo eles à unidade. Quando se tocava a trombeta ou a buzina, estão entendendo que estão sendo conclamados: larga tudo. Eu sou recém-casado, estou em lua de mel, larga. Eu filho recém-nascido, larga tudo. Eu vou comprar uma... É conclamação nacional. Precisamos de todos aqui para um projeto, um propósito único que vai definir a nossa situação espiritual. E aí as outras coisas, que sejam casamento, negócios, vão depender de, em primeiro lugar, colocar em ordem a vida espiritual. Então, muitas vezes o povo deixa em segundo plano a vida espiritual, alegando que está resolvendo outras questões, quando na verdade os problemas das outras questões é porque não resolveu a situação espiritual. Então é hora de tocar a buzina, clamar em alta voz no monte da minha santidade,
turbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, ele está perto. Esse dia é juízo, começou a vir juízo, e se nós não entrarmos na batalha em jejum, em oração, o juízo só tende a se intensificar. Então, buzina aí é o chifre de carneiro, conhecido hebraico, shofar. De vez em quando lá, quando vai no monte, aparece uns lá que tocam uns negócios desse lá, né? Já foi assustado com lá, você está orando bem quietinho, daqui a pouco vem um... Meu Deus, começou a Terceira Guerra Mundial. Fui pego aqui desprevenido. Mas é para perturbar toda a terra mesmo. Fazia essa função. Era usado tanto para anunciar o perigo iminente, como aqui. Sião é o cume da montanha do templo onde o Senhor estava entronizado, em seu santuário no cume do monte Moriá. Então a ordem é: conclama toda a nação, toca a buzina, porque dias de trevas e de tristeza, dia de nuvens e de densas trevas. Aí vai seguir, aqui do versículo 2 até o 27, a profecia está relacionada uma vez mais à descrição da calamidade presente com o anúncio do dia do Senhor. Lembrando que profeticamente a palavra dia do Senhor aponta para o dia de 7 anos, que é a grande tribulação. Então aqui estavam já prevendo um juízo grande por conta de pecados reiterados. Assim como nós vivemos tempo de pecados reiterados, e um juízo virá, e esse juízo é chamado do grande e terrível dia do Senhor, a grande tribulação. Nós vamos perceber que, como aqui em Joel, já há um paralelo, há uma similaridade. Nós vamos perceber, o anúncio do dia do Senhor, isso lhe permite fazer outro chamado urgente ao arrependimento, imediatamente seguido por uma promessa de salvação. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é, que palavra, né? Misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Esse se arrepende, não é que Deus está fazendo algo que tem que se arrepender, Ele está determinando um juízo. Mas se o povo tomar a iniciativa, sim, de se arrepender, o prazer de Deus é recolher a sua mão e não enviar o mal. Interessante que Deus sempre envia o profeta com aquela: olha, Deus está irado, Deus vai derramar o ódio, a ira, o dia do Senhor vem e tal. Mas só que Ele manda dizer também: Ele é misericordioso, Ele é compassivo. Se você fizer a sua parte, Deus está desejoso, o coração dele está pulsando de desejo de perdoar. Só precisa que haja arrependimento. Então os profetas sempre vinham com essa mensagem. Bom, era comum aos israelenses rasgarem as próprias vestes como sinal de demonstração pública de arrependimento de pecados cometidos contra Deus, e também quando acometidos de grandes tristezas. Isso tinha virado uma prática, vamos dizer assim, exterior, às vezes desprovida de essência. Rasgar as vestes já tinha se banalizado de certa forma. E aí o Senhor, conhecedor desses gestos religiosos exteriores, tão comum aos israelitas, gestos que nem sempre ilustravam a verdade sentimental que ia no coração do povo, um povo sempre mentiroso e enganador, simplesmente determina Joel que avise aos judeus que os tempos estavam mudados, determinando-lhes que rasgassem o coração e não as vestes exteriores. Porque o símbolo do rasgar as vestes é inutilizá-la. Você não vai remendar e tornar a utilizar. Quando você rasgava a veste, você está dizendo: não serve mais, não presta mais, tenho que jogar fora e substituir por outra. A proposta de Deus é que a nação fizesse isso com o coração. Inutilize esse coração que está corrompido, que está pervertido, que está dominado pelo pecado. Faça a oração de Davi. O que Davi orou? Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Para Deus colocar um puro, primeiro você vai ter que inutilizar esse impuro, esse contaminado. Então Deus está falando: rasga o coração, que eu vou criar um novo, vou trazer à existência um novo. Isto é, a Deus não interessa demonstrações públicas e frequentes de religiosidade pomposa, mas vazia.
demonstrações públicas descompromissadas com a verdade bíblica e que jamais expressam a realidade espiritual do crente. Os verdadeiros adoradores, disse o Senhor Jesus, adorarão ao Pai, em primeiro lugar, em espírito, e em segundo lugar, em verdade, porque o Pai está procurando a tais que assim o adorem. Ele não está procurando performance, não está procurando eloquência, não está procurando afinação vocal, não está procurando talento. Deus está procurando verdade, sinceridade, pureza. É essa adoração que o Pai está procurando. O caminho, mais uma vez, passa pela liderança. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Quando os ministros do Senhor veem sofrimento e devastação entre o povo, devem eles mesmos dar o exemplo de contrição, voltarem-se a Deus com o coração partido, choro e oração intensa. Lembra, está sempre um passo à frente. Se a liderança quer que o povo corra, ela tem que voar. Se quer que o povo ande, tem que correr. Se quer que o povo se arrependa, tem que se arrepender. Se quer que o povo chore, tem que chorar. Se quer que o povo ore, tem que orar. Não pode pedir do povo aquilo que ele não faz. Tem que dar o exemplo. Se aqui a ordem é que haja contrição, humilhação, quebrantamento, a ordem é sacerdotes, puxa a frente aí. Chorem, rasgue também as vestes. Ele espera que seus ministros intercedam com interesse de coração para que o povo seja poupado da calamidade física e espiritual. O Senhor deseja que eles implorem dia e noite pelo derramamento de sua graça e de seu Espírito sobre todos. Só então o povo será restaurado e renovado em seu amor e dedicação a Deus. E aí, os versículos ainda que se seguem desta primeira sessão: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, locusta, pulgão, a oruga, o meu grande exército que enviei contra vós. Ó Deus, eu vou restituir tudo aquilo que vocês perderam. Se me buscarem, eu restituirei. A promessa divina de restituição. E aí, olha que interessante, é a gente perceber que o crente, mesmo em cativeiro, como consequência de erros e pecados, sempre viverá debaixo de grande promessa divina. Destaquei ali: caso se arrependa. Deus não vai revogar a promessa, desde que se arrependa. Permanecendo na impiedade é como que estar abrindo mão das promessas. Abandonando o pecado e voltando para o Senhor, Deus continua o mesmo. As promessas estão de pé. E aí ele prossegue, vai estar prometendo restituição: comereis fartamente, ficareis satisfeitos e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente. E o meu povo não será mais envergonhado. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus e ninguém mais. E o meu povo não será envergonhado para sempre. O povo de Deus não será mais envergonhado por 3 razões. Primeiro, porque Deus procedeu para com eles, com a nação, maravilhosamente. Segundo, porque Deus está no meio de Israel. Terceiro, porque Ele é o Senhor vosso Deus. Vamos à última parte aí do livro. Temos aí mais 10 minutos e a gente consegue encerrar mais este livro. A mensagem futura a respeito do dia do Senhor. Joel vai em frente e fala de outro dia, dia do Senhor, um tempo de julgamento futuro que terminará em bênção para os judeus. Aí o que é que vai falar nessa parte? O Espírito sendo derramado antes desse dia, aquela promessa do dia de Pentecoste, que Pedro cita a passagem, eu vou comentar sobre ela aqui nos slides. O julgamento derramado durante esse dia, deixe-me ler aqui, capítulo 3, versículo 1 a 17. O versículo 1 deixa claro que os judeus retornarão à terra deles, libertados do cativeiro das nações gentias. No entanto, todas as nações se unirão para combater Jerusalém.
Deus as unirá no vale de Josafá, isto é, a região do vale de Meguido, em que ocorrerá a famosa batalha do Armagedon. Os versículos 2 a 8 afirmam que esse julgamento será a punição do Senhor às nações gentias, pela forma como tratar a nação e a terra de Israel. Lembrando aqui, já é uma mensagem escatológica, né, apontando lá para o final da grande tribulação e estabelecimento aí do milênio. E aí a bênção derramada depois desse dia. Então agora vai falar sobre o estabelecimento do reino milenial. Enquanto Joel pregava, o povo podia ver os campos secos, o rebanho faminto e os celeiros vazios. Ele podia ver e ouvir os gafanhotos devastando o país. Contudo, Joel retrata um tempo em que o vinho, o leite, a água jorrarão sem cessar em total extensão da terra. Claro que ele se refere à era do reino, quando Jesus Cristo se sentará no trono de Davi em Jerusalém e a terra será curada e restaurada à bênção do Senhor. A nação será purificada e o Senhor habitará em Sião. Isso nos faz lembrar as palavras finais de Ezequiel, e o nome da cidade, desde aquele dia será: o Senhor está ali. Não podemos perder a aplicação da mensagem de Joel para os nossos dias. Sem dúvida, o Senhor manda calamidades naturais quando as nações se recusam a lhe obedecer. Guerras, safras ruins, epidemias, terremotos, maremotos, vendavais. Deus pode usar todas essas coisas para fazer com que as pessoas caiam de joelhos. O Senhor até usa pequenos insetos para fazer sua vontade quando os homens e as mulheres não lhe obedecem. Nossa vida pessoal pode tornar-se seca e infrutífera se nos afastarmos da vontade do Senhor. É muito importante sentir arrependimento sincero e profundo, a fim de que Deus possa perdoar-nos e abençoar-nos de novo. Então vamos aqui aos últimos comentários, essa parte final, começando aí pelo "e há de ser que depois", parêntese aqui, isto é, uma indicação de um futuro profético. Esta palavra sinaliza que o texto trata da era messiânica. Derramarei isso aqui é importante, eu dei destaque aqui. Derramarei o meu... Pode ler na sua Bíblia que está escrito aí. Eu derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões. Por que eu dei o destaque no O? O apóstolo Pedro citou esta passagem para explicar as manifestações do Espírito Santo, vindas sobre os primeiros cristãos em Pentecoste. Só que você vai ver lá, ele vai usar a expressão do, derramarei do meu Espírito. Derramar do é parte, derramar o é plenitude. Derramarei o meu Espírito é plenitude, derramarei do meu Espírito é porção. Nós vamos explicar isso aí. Mas o texto de Joel, a promessa é: derramarei o meu Espírito. Vossos filhos e vossas filhas dizem respeito a uma era em que o derramamento do Espírito e os ministérios manifestariam o poder de Deus em todos, sem distinção de gênero, idade ou classe social. Mostrarei prodígio no céu e na terra: sangue, fogo, coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, como eu já tinha dito, esses prodígios celestes descritos nesse trecho acontecerão antes do grande e terrível dia do Senhor, aparentemente uma referência ao fim dos tempos. Há uma similaridade entre os sinais apresentados por Joel e aqueles que ocorrerão na grande tribulação apresentados por João no Apocalipse. Tracei aqui algumas similaridades. Sangue e fogo condiz com a revelação em Apocalipse 8, 7 e 8. Fumaça, como em Apocalipse 9, 18. Trevas, como em Apocalipse 8, 12. Lua em sangue, como em Apocalipse 6, 12. Aí vamos ao capítulo 3, a parte do vale de Josafá, do julgamento das nações, para entrada no reino milenial. Congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali com elas entrarei em juízo, por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem eles espalharam entre as nações, repartindo a minha terra.
Vale de Josafá, este nome significa o Senhor julga. Neste vale é onde ocorrerá o famoso evento escatológico conhecido como julgamento das nações. Aí serão julgadas as nações com relação ao tratamento dispensado a Israel. E aí, chegando aos últimos versículos, texto famoso também: multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. Este é o vale de Josafá, que a gente acabou de mostrar no versículo 2, onde Deus estará decidindo a respeito do destino dos homens, e não são os homens aqui que estão decidindo quanto ao seu relacionamento com Deus. Às vezes se aplica assim, né? Hoje é dia da decisão, multidões no vale da decisão, como se a decisão fosse dos homens em relação a Deus, sendo que aqui é a decisão em relação a os homens, a quem vai entrar no milênio e quem não entrará. Este episódio, então, marca o ponto final do sistema mundano dirigido por Satanás na pessoa do anticristo, que é o final da batalha do Armagedon e o início do reinado de paz e prosperidade do Cristo, período este conhecido como milênio. E há de ser que naquele dia, ou seja, o dia do reinado do Messias em seu reino milenar, os montes destilarão mosto, os outeiros manará leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de água. E sairá uma fonte da casa do Senhor e regará o vale de Setim. É interessante porque o livro, o profeta Joel, começa falando de seca, escassez, sem trigo, sem azeite, sem vinho, tudo como consequência do pecado. E o livro termina falando aí de monte destilando mosto, outeiro manando leite, os rios de Judá cheios, a seca que os rios cheios, e uma fonte que rega todo o vale. Já está falando de um outro tempo de restauração. Ou seja, o quadro da consequência do pecado e o quadro da consequência da restauração de Deus, claro, tendo o homem aí abandonado o pecado, se arrependido, enfim. O último versículo de Joel nos diz: porque o Senhor habitará em Sião. A presença física e visível do Senhor Jesus, reinando a partir de Jerusalém, será uma realidade no milênio e trará como resultado bênção para toda a terra. Bom, para fechar aqui, eu disse que ia explicar o porquê que Joel diz: derramarei o meu espírito, e Pedro, fazendo menção ao evento de Pentecoste, ele conecta a profecia de Joel e diz: isto é o que foi dito pelo profeta Joel: derramarei do meu espírito. Joel está falando da plenitude porque ele está vendo o mundo inteiro debaixo da plenitude do Espírito no milênio. Derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Isso não é uma realidade pós-Pentecoste, não é uma realidade nos nossos dias. O Espírito, toda a carne. Mas desde Pentecoste o Espírito vem sendo derramado sobre pessoas, cristãos. Mas vai chegar o tempo no milênio onde todos os que estiverem habitando na terra estarão, porque foram purificados, então todos estarão debaixo da égide do Espírito. Joel viu a plenitude, o Espírito sobre toda a carne. Pedro viu o start, o início desse derramar, começando sobre pessoas, a igreja, mas vai chegar o tempo no milênio, estará sobre todos. A nós resta dizer que venha este maravilhoso dia. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém? Próxima semana, então, irmãos, falaremos dos profetas Amós. Pretendo falar 3 profetas aí na semana que vem: o Amós, o Obadias e o Jonas. Então, permitindo-nos o Senhor, aqui estaremos na próxima sexta para falar dos profetas Amós, Obadias e Jonas. Mais uma vez, obrigado a todos que estiveram, obrigado pela paciência, pelo horário que passou um pouquinho para a gente poder finalizar. Nós vamos orar, os irmãos retornarem aos seus lares, terem aí fim de semana abençoado, debaixo da proteção do nosso Deus. Aos que acompanharam a aula também, Deus abençoe a todos de forma muito especial. Querido Deus e Pai, te louvamos nessa noite,
Mais uma vez agradecidos pela aula que aqui se encerra, pela tua bênção, pela tua mão estendida sobre cada um de nós, por tudo aquilo que aprendemos. Creio que nenhum de nós sairemos da mesma maneira que chegamos. O nosso conhecimento foi acrescentado, nosso entendimento da sua lei foi acrescido. Nos ajuda, ó Pai, a praticar cada vez mais a tua palavra, para vivermos debaixo da tua bênção e não debaixo do teu juízo. Continue, ó Pai, derramando graça, bondade e misericórdia sobre a tua igreja, nos ajudando a triunfar nesse tempo difícil que vivemos, sabendo que estamos perto do fim, perto do encontro com o nosso Salvador. Nos ajuda, ó Pai, a sermos fiéis nessa reta final. Nós rogamos a Ti em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos que amam e aguardam a volta de Jesus, e todos digam: Amém. Amém.